Em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 18. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Eu falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão para a impureza e a maldade que leva para a maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva para a santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram? Então, das coisas das quais agora vocês se envergonham. O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados ou libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva para a santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, irmãos, muitos ficaram presos, vinculados ao pecado. Pecado, quando a pessoa erra, pecar, na etimologia da palavra, pecar significa errar. E a pessoa, quando anda em pecado, voluntariamente ou compulsivamente em pecado, torna-se cada vez mais dependente e vinculada ao pecado. É impossível agradar a Deus andando em pecado. Mas quando nós nos tornamos servos ou escravos da justiça, as coisas começam a mudar. Porque nós praticávamos o que era pecado, o que era impureza, maldade, que levava a maior maldade. Agora que nós abrimos mão dos nossos erros e pecados e decidimos seguir Jesus Cristo, estamos nos oferecendo para uma nova servidão ou escravidão, para a justiça que leva à santidade. Então, muitas pessoas dizem, vamos então praticar a santidade. A santidade, para ser praticada, precisa que exista a justiça. Eu pratico a justiça e vou me santificando. É isso que está no versículo 19b. A justiça leva para a santidade. Porque antes escolhíamos o que era ruim, era perverso, mas agora, libertos do pecado, graças ao poder de Cristo Jesus, nós todos nos tornamos escravos de Deus. E o fruto que colhemos leva para a santidade. Observe o curioso. O fruto que colhemos leva para a santidade. Está no versículo 22b. Capítulo 6, versículo 22b. O fruto que colhem ou que colhemos nos leva para a santidade. Que fruto é este? É o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Que é a bondade, benignidade, perdão, domínio próprio, as emoções, os sentimentos, as qualidades do caráter. O fruto do Espírito gera em nós santidade. E assim está claro, nos tornamos escravos de Deus, porque o fruto que colhemos vai nos levando naturalmente para a santidade, que é afastar-se do mal e praticar o bem. Porque é claro e notório que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estarmos salvos em Cristo é uma bênção, mas desenvolvermos a santidade é uma bênção ampliada, galardoada, porque receberemos o galardão pela boa obra que fizermos. Eu estou falando em salvação e santidade.
A salvação é um ato de fé em Cristo Jesus. A santidade é um processo graças ao fruto do Espírito. Por isso está sendo mencionado no versículo 22b. O fruto que colhemos nos leva para a santidade. A justiça que nos leva à santidade é o fruto, é a qualidade do nosso caráter, que vai gradativamente mudando e vamos nos tornando servos da justiça, servos de Cristo Jesus em santidade evoluída. Quanto mais rápido nós perdoarmos, mais maduros estamos ficando. Quando mais fizermos vista grossa para o erro do irmão, mais rapidamente estamos amadurecendo. Saber lidar com a misericórdia é perdoar, relevar, dar uma segunda chance, nunca se esquecer das obras de Cristo em nós, o fruto do Espírito Santo. Que o Senhor amadureça isso em nossos corações e possamos cada vez mais levar, espalhar esse fruto com o nosso próprio comportamento, porque o nosso testemunho fala e fala muito alto. Para tal que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.